Imagina perder tudo o que amas e, apesar disso, permanecer firme em tua fé. Esta não é apenas uma história antiga, mas um relato profundo e comovente que desafia nossas crenças mais arraigadas. Acompanha-nos nesta jornada pelos mistérios de Jó, um homem que enfrentou provações inimagináveis sem perder sua integridade. Fica conosco e descobre como esta história milenar continua a ressoar com força em nossa vida moderna. Jó era um homem justo e honesto, caracterizado por sua inabalável devoção e disciplina espiritual. Vivia na terra de Uz e se destacava por sua retidão, afastando-se sempre do mal. Sua vida era repleta de bênçãos. Tinha 7 filhos e 3 filhas, além de uma grande riqueza material. Seu patrimônio incluía 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 pares de bois, 500 jumentos e um grande número de servos. Em toda a região oriental, não havia ninguém que se comparasse a ele em termos de prosperidade e respeito. Os filhos de Jó costumavam organizar grandes banquetes em suas casas, especialmente nos dias de seus aniversários, onde se reuniam com suas irmãs para desfrutar de festins repletos de abundância. Após esses períodos de celebração, Jó realizava um rito de purificação para seus filhos. De madrugada, oferecia holocaustos por cada um deles, preocupado que, em meio à sua alegria, tivessem cometido alguma falta contra Deus em seus pensamentos. Essa prática era uma constante em sua vida, um testemunho de seu compromisso inabalável com o sagrado, como descrito no 1º capítulo do livro de Jó, versículos de 1 a 5. Certo dia, na corte celestial, Deus destacou a retidão de Jó diante de Satanás. No entanto, Satanás argumentou que a devoção de Jó era simplesmente o resultado das abundantes bênçãos que Deus lhe concedia. Em um encontro nos céus, quando os anjos se apresentavam diante do Senhor, Satanás também esteve presente. Deus lhe perguntou de onde vinha, e ele respondeu que havia estado percorrendo a terra. Então, o Senhor mencionou Jó: "Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal." Mas Satanás replicou: "Acaso Jó teme a Deus sem motivo? Não o cercaste de proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que possui? Abençoaste tudo o que ele faz, e sua riqueza se multiplicou. Mas se estenderes tua mão contra o que possui, certamente te amaldiçoará em tua própria face." Esse diálogo, registrado no capítulo 1, versículos de 6 a 10, marcaria o início de uma prova devastadora para Jó. Deus permitiu que Satanás submetesse Jó a um sofrimento extremo, mas com uma condição: não poderia tirar-lhe a vida. Satanás, com essa autorização, se dispôs a provar seu argumento. Em um único dia, Jó recebeu uma série de notícias aterradoras. Seus rebanhos foram atacados por saqueadores, seus servos foram assassinados e, o mais doloroso, seus filhos perderam a vida quando um forte vento derrubou a casa onde celebravam um banquete. Uma após outra, as calamidades se sucederam, deixando Jó em uma situação de dor e desespero. Apesar da devastação, sua reação foi surpreendente. Rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e, prostrado em terra, adorou a Deus, dizendo: "No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus de nenhuma injustiça. Esses eventos estão relatados no capítulo 1, versículos de 13 a 22. No entanto, a prova não terminou aí. Satanás voltou à presença de Deus e argumentou que Jó ainda permanecia firme apenas porque não havia sido afetado em seu próprio corpo. Deus, então, permitiu que Satanás afligisse Jó com dolorosas chagas na pele, mas sem tirar-lhe a vida. Em meio ao seu sofrimento, sua esposa lhe sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jó resistiu, recusando-se a blasfemar. A história toma um rumo profundo ao apresentar duas dimensões da prova: uma batalha celestial entre Deus e Satanás e as repercussões dessa luta na vida de Jó na terra. Isso nos lembra relatos semelhantes, como a guerra celestial descrita no Apocalipse. Neste momento de angústia, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegaram para consolá-lo. Durante 7 dias, sentaram-se ao seu lado em absoluto silêncio, compartilhando sua dor. No 7º dia, Jó finalmente rompeu o silêncio e expressou seu sofrimento com palavras de desespero, desejando nunca ter nascido.
Seus amigos, em vez de consolá-lo, começaram a debater com ele, sugerindo que seu sofrimento era resultado de algum pecado oculto. Elifaz insinuou que Jó estava colhendo o que havia semeado, Bildade sugeriu que seus filhos haviam recebido o que mereciam, e Zofar chegou a afirmar que Jó merecia um castigo ainda maior. Essas afirmações apenas aprofundaram a angústia de Jó. Indignado, Jó classificou seus amigos como médicos inúteis, acusando-os de mascarar sua crueldade com palavras vazias. No capítulo 13, versículos de 1 a 4, expressou seu desejo de falar diretamente com Deus e apresentar seu caso diante dele, convencido de sua inocência. Perguntou-se por que Deus permite que as pessoas justas sofram enquanto os ímpios prosperam. Debateu-se entre a ideia de uma justiça divina incompreensível e seu desejo de encontrar um mediador entre ele e Deus. Em meio ao seu sofrimento, expressou uma das declarações mais poderosas de fé: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Também reafirmou sua convicção de que tinha uma testemunha no céu que daria prova de sua inocência. Jó 16:19. A desesperação de Jó cresceu, mergulhando na amargura e no medo. Sentiu-se impotente diante do mistério da vontade divina, ansiando por respostas e justiça. Sua história é um poderoso lembrete da fragilidade humana e da complexidade da fé em meio ao sofrimento. Será que a dor tem um propósito? Existe uma justiça suprema que opera além de nossa compreensão? A história de Jó continua sendo um enigma que desafia nossa percepção de Deus e da própria vida. Fique conosco até o final e reflitamos juntos sobre essa incrível história que continua impactando o mundo até hoje. Está oculta para a humanidade, mas continua sendo um mistério que muitos tentam compreender. Temer a Deus e afastar-se do mal são princípios fundamentais, mas o que acontece quando a vida põe essas crenças à prova? Finalmente, Deus decide intervir no diálogo divino que se desenrola após a primeira discussão. Durante seus discursos, Jó, desesperado por respostas, clama a Deus 36 vezes, pedindo que ele fale com ele. E, em uma reviravolta inesperada, seu desejo é concedido. Deus lhe responde, mas não da maneira que Jó esperava. Quando Deus decide falar, ele o faz do coração de uma tempestade, um cenário que reflete o poder e a majestade do Criador. Há um certo tom irônico na forma como Deus se dirige a Jó, como se quisesse lembrá-lo de quão pequeno ele é em comparação com a magnitude do universo. Deus lhe faz um percurso pela magnífica obra da criação e manutenção do mundo, formulando-lhe perguntas retóricas. Acaso Jó poderia fazer o mesmo? Poderia, por acaso, igualar seu poder e sabedoria? Finalmente, Deus o desafia. Se ele acredita ter o direito de questionar a justiça divina, então também deveria ser capaz de governar o universo. Diante da imensidão do conhecimento divino, Jó se sente pequeno e insignificante. Sua resposta reflete sua profunda humildade. Sou indigno, como poderia responder-te? Taparei minha boca. Falei uma vez, mas não direi mais. 2 vezes, mas não voltarei a fazê-lo. E assim, nesse momento de revelação, Jó compreende que há mistérios que estão além da compreensão humana e que nem tudo precisa de uma explicação imediata. Deus, em sua infinita misericórdia, restaura a vida de Jó. Concede-lhe novamente filhos, 7 homens e 3 filhas, além de multiplicar suas riquezas, suas terras e seu gado. Sua vida se enche de bênçãos, e a aflição que sofreu é substituída por uma paz duradoura. Mas, enquanto Jó é restaurado, seus 3 amigos recebem uma severa repreensão de Deus, pois não falaram com justiça sobre a situação de Jó. Isso nos deixa uma poderosa lição. Não devemos tomar suas palavras como verdades absolutas, mas entender que até mesmo as opiniões dos homens podem estar equivocadas ao tentar interpretar os desígnios divinos. Um dos aspectos mais intrigantes do livro de Jó é que, embora Deus se manifeste a Jó, nunca lhe explica a verdadeira razão de seu sofrimento. Jó nunca fica sabendo do desafio entre Deus e Satanás. Por quê? Porque o conhecimento celestial não é necessário para sua fé. Deus não deve explicações à humanidade. Seu propósito transcende o entendimento humano. A visão judaica e cristã do livro de Jó também apresentam diferenças fundamentais. No judaísmo do Antigo Testamento, não existia uma concepção clara do céu e do inferno.
Tanto os justos quanto os ímpios iam para o Sheol, um lugar sombrio de descanso eterno, sem distinção entre bons e maus. Para os cristãos, no entanto, o sofrimento terreno é visto sob a luz da vida eterna. As aflições nesta existência são passageiras quando comparadas com a glória futura que aguarda os fiéis. Ao longo do livro de Jó, as referências à vida após a morte são sutis. Em determinado momento, Jó expressa sua esperança de ver Deus após sua morte, mas não compreende como nem quando isso acontecerá. A história de Jó se estrutura em dois níveis, o celestial e o terreno. A narrativa começa no céu, quando Satanás se apresenta diante de Deus. Nesse ponto, é importante entender que Satanás, naquela época, não era visto como um inimigo absoluto de Deus, mas como um acusador, um promotor que buscava apontar os pecados da humanidade. No entanto, com o tempo, sua perspectiva tornou-se cada vez mais cínica e desconfiada. Satanás já não acreditava na bondade genuína do homem e afirmava que ninguém adorava a Deus de forma desinteressada. O desafio entre Deus e Satanás gira em torno desta ideia. Jó ama Deus por quem ele é ou apenas pelas bênçãos que recebe? Deus, confiante na fidelidade de Jó, permite que ele seja provado, deixando claro que o amor verdadeiro é inquebrantável. Esse encontro também nos revela um dado fundamental sobre Satanás: ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo como Deus. Seu poder é limitado. O debate entre Jó e seus amigos ocupa grande parte do livro. A questão central é: por que Jó está sofrendo mais do que os outros? Há duas posturas. Seus amigos asseguram que é consequência de seus pecados, enquanto Jó defende sua inocência. O leitor, conhecendo a verdade, acompanha atentamente esse confronto repleto de tensão e dilemas morais. O livro nos lembra que nunca temos uma visão completa do propósito do sofrimento. Como podemos nos defender quando a vida nos atinge sem explicação? Podemos continuar confiando em Deus quando tudo parece desmoronar? Essas são as perguntas que Jó enfrenta, e também as que muitos de nós nos fazemos. Jó não apenas sofreu fisicamente, com chagas e doenças que o consumiam, mas também foi rejeitado socialmente. Tornou-se um marginalizado, um homem que todos evitavam e olhavam com desprezo. Mentalmente, sua dor foi insuportável, atormentado pela incerteza e pela sensação de que Deus o havia abandonado. Mas o pior de tudo foi sua angústia espiritual. Sentir-se distante de Deus foi o golpe mais duro. Para os cristãos, a história de Jó adquire um novo significado no contexto do Novo Testamento. Deus permitiu que Satanás causasse o sofrimento de Jesus, que também clamou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Assim como Jó, Jesus não recebeu uma explicação naquele momento. Mas os cristãos acreditam que a vida transcende a morte e que, no juízo final, toda dor terá sua resposta. Se esta história te impactou, apoie-nos com um like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre esse tema? Sigamos explorando juntos os grandes mistérios da fé e da existência.